dia a todos. Bom dia. Muito bom a gente estar aqui fazendo o mais importante da nossa semana. Não tem nada mais importante para quem precisa fazer uma caminhada do que saber qual é o caminho, qual é o destino. Porque quem sai de casa para caminhar e não sabe nem o caminho nem o destino, como assim, né? O mais fácil é se perder, não é? Então, nós hoje viemos conversar sobre o fundamental das nossas vidas, que independente de religião, o mais importante é o nosso encontro com o Cristo. Nós viemos aqui para nos encontrar com o Cristo. Se algum de vocês passam em outras religiões, passam em outras igrejas, não há nenhum problema. O encontro, o fundamental, o sentido da nossa vida é o encontro com o Cristo, e não o Cristo necessariamente aquela figura que a gente conhece, mas o que ele simboliza. O Cristo simboliza o amor, e não tem nada mais importante das nossas vidas do que encontrar o amor. Ah, mas eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita. Isso são instituições humanas. O amor é de Deus. Aliás, Deus é amor. Então, a gente precisa situar essa questão no fundamental. Mas nós que viemos nos encontrar com Jesus, que vemos os filmes, as figuras, os ensinamentos, a gente tem uma surpresa que deveria resgatar nos nossos corações, que é a surpresa de por que um homem tão bom, que ensinou uma coisa tão sublime como Jesus, que além de tudo ia até as pessoas caminhando a pé, sem recurso, que curou tanta gente com todas as doenças daquele tempo, porque ele teve o final que teve, porque ele teve a vida que teve. Isso não deveria espantar a gente? A primeira vez que a gente vê um filme sobre Jesus, a gente fala, as crianças falam assim: mãe, como pode ser que ele tão bom acabou desse jeito? Que jeito? Vendido por um discípulo. Ele foi vendido por um discípulo dele, um amigo dele que estava ali o tempo todo com ele, vendeu ele por, vamos imaginar hoje, R$30. O melhor dos discípulos negou ele 3 vezes depois de ter sido avisado pelo próprio Jesus. Disse Jesus assim: Pedro, ainda essa noite você vai me negar 3 vezes. E foi lá. Negou uma, negou 2 e negou 3. E depois, no julgamento dele, lá com Pilatos, estava o povo na praça. Aquele povo que tinha sido ensinado por Jesus, aquele povo que tinha sido curado por Jesus. E Pilatos fez um tipo Big Brother, assim, né? Então, se você é paredão do Big Brother, se você é a favor de Jesus, só que não tinha celular naquele tempo, não tinha telefone, era no levantar a mão mesmo. Quem é a favor de Jesus, vota nele. Quem é a favor de Barrabás, que era um assassino, vota nele. E o que deu no paredão? Deu Barrabás. E Jesus foi executado. Todo mundo que vê essa história, só que as crianças se questionam mais, porque elas estão vendo pela primeira vez. Nós já estamos acostumados. A gente começa a história de Jesus e a gente já sabe o final. Então a gente já não se surpreende mais, mas deveria surpreender. Como pode um homem que fez tudo aquilo, que deixou a sua vida, foi incompreendido pelos próprios irmãos dele de sangue,
e vendido pelos amigos, e negado pelos amigos, e o povo que foi atendido por ele escolheu um assassino e deixou ele morrer. E na hora da execução, só um discípulo esteve aos pés de Jesus acompanhando a morte dele. Como pode isso? Isso não deveria ser espantoso para nós? Deveria ser um espanto. Como pode ser uma coisa dessa? Por que isso aconteceu? E o mais interessante é o seguinte: como revela os Espíritos, Jesus não é só o fundador de uma religião. Jesus é o governador espiritual da terra. Isso quer dizer, sabe o quê? Que todos os grandes luminares que vieram antes dele e depois dele eram enviados de Jesus. Buda veio para a Terra 500 anos antes de Jesus. Sócrates, o fundador da filosofia, 500 anos antes de Jesus. Hermes Trismegisto, que veio para o Egito 5.000 anos antes de Jesus. Lao Tse, na China, também milhares séculos antes de Jesus, milhares de anos antes de Jesus. Todos eles já tinham vindo ensinar o fundamental. Veio Jesus confirmar o ensinamento deles. E mesmo assim, não deu certo. Não deu certo? Não deu certo porque não acolheram a mensagem de Jesus. E depois de Jesus ainda veio um monte de gente boa. Eu cito alguns só, mas na minha opinião, o maior dos santos, Francisco de Assis. Que santo é esse que tinha uma vida de um comerciante, o pai dele um comerciante abastado, que queria que ele tocasse a vida dele, só. Ele negou tudo e foi viver com os pobres, foi ensinar os pobres, foi ajudar os pobres. Cuidar de leproso. Que história linda! Teria sido ele bem compreendido? Também não. Depois veio o Lutero, que fundou todos os evangelhos, todas as religiões evangélicas vieram com Lutero. Lutero foi executado pela igreja. Por que a gente fica brigando hoje em dia entre protestante, católico e espírita? Tem alguma razão isso? Por que será que isso acontece ainda hoje? Aquele mesmo problema que aconteceu 2000 anos atrás, a gente continua fazendo até hoje. A gente só briga entre a gente, os cristãos, porque a gente ainda não aprendeu Jesus Cristo. Que coisa, né? As escolas falam que um aluno que repete 3 anos já é multirrepetente. Multirrepetente. E nós que estamos repetindo de ano há 2000 anos? O que nós somos? Aí essa passagem de hoje vem fazer a gente pensar a respeito disso. Lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec selecionou um grupo de passagens dos Evangelhos que ajudam a gente a pensar por que nós não temos aprendido a mensagem de Deus, como nós temos recebido os emissários de Deus. E Jesus conta uma história muito divertida, muito interessante. Fala de um rei. Fala de um rei que tinha um filho muito querido dele, e que o filho do rei foi se casar. E esse rei, nossa, como o filho era muito querido, ele preparou a festa muito antes, não regateou recurso, fez tudo o que era necessário, decorou, melhorou o palácio, fez de tudo, preparou toda a alimentação. E quando, na véspera que aconteceu o casamento, ele fez o quê? Pegou um monte de empregado dele e foi lembrar os convidados, lembrar o que estava preparado, que era o quê? O casamento.
E ele mandou empregado para tudo quanto é lugar. Sabe o que os empregados ouviram dos convidados? Ou não? Ou não? Eu não vou porque eu tenho uma casa de campo para ir, disse alguns. Outros disseram, eu não vou porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas. Muito interessante. Voltaram todos os empregados do rei sem ter trazido um convidado. O rei não entendeu nada. Não é possível. Como pode isso? Aí ele mandou mais emissários ainda, mais empregados. E sabe o que o povo fez? Irritado com o rei? Pegou, bateu, espancou e matou os empregados que o rei tinha mandado. A gente vê uma história dessa e fala assim, como assim? Como pode uma coisa dessa? Era uma festa, é uma alegria, é a realização do povo ali em volta, tinha alimento de tudo quanto é tipo, decoração, tudo lindo. Como pode que as pessoas tenham negado a ir para um casamento? É que Jesus contou que esse era um casamento especial, era o casamento da criatura, dos filhos de Deus com Deus. Era o casamento da terra com o céu, era o casamento da matéria com o espírito. E isso é os convidados, os emissários de Deus. Deus é o rei nessa história. Deus é o próprio rei que queria fazer esse casamento. A coisa que ele mais queria era fazer um casamento dos filhos dele, das criaturas de Deus, com a luz, com o alto, com o bem. Era o que ele mais queria na vida. E aí ele mandou empregados dele convidar, que são todos esses que eu já falei aqui: Francisco de Assis, Chico Xavier, Zilda Arnes, Madre Teresa. Foram poucos os empregados de Deus que vieram chamar? Muitos. E o destino deles? Eles foram bem recebidos, bem compreendidos? Como pode uma coisa dessa? Se era um casamento, se Deus está querendo só o que de nós? Se Ele só quer o bem, essas almas todas, esses luminares todos só quiseram o bem, como pode ser que as pessoas não tenham entendido, que as pessoas continuem em nome de Jesus brigando entre si? Como é que pode a gente brigar, fazer guerra, torturar, perseguir? Porque a história humana, a história do cristianismo, é uma história que quase sempre se fez violência em nome de Jesus. As cruzadas, séculos de guerras, milhares e milhares de mortes. Teve cruzadas que já não tinha mais adulto para mandar, eles mandaram criança. Eles mandaram criança para guerrear. Milhares e milhares de mortos em nome de Jesus, em nome de Deus. Depois a Inquisição era uma perseguição às pessoas, confiscava os bens, torturava e matava, botava fogo nas pessoas, tudo isso em nome de Deus e de Jesus de novo. Ainda hoje as pessoas são intolerantes. Tem história no Rio de Janeiro de uma criança que estava saindo de um templo de Umbanda, junto com amigos e parentes, todos eles com a roupa da religião, e que determinados religiosos encontraram eles na rua e tacaram uma pedra na cabeça dessa criança. Em nome de quê? De Jesus? Como assim?
Como pode que ainda hoje a gente esteja intolerante desse jeito, entrar num centro espírita e matar o médium que estava lá dentro? Isso acontece por todo tipo de pessoa, por todo lado. E ainda acontece isso em nome de Deus. As pessoas acham que podem odiar e brigar e se quebrar em nome de Jesus. Isso acontece aonde? Sem as pedras e sem o assassinato, acontece dentro das nossas famílias. Não estou falando que um está matando o outro por causa de Jesus, mas na boca, no sentimento, fala a verdade. Vocês não têm problema na família? Onde um quebra o outro, um xinga o outro, um briga com o outro em nome de Jesus? É tão diferente assim do que acontece no mundo todo? Só está faltando tacar pedra na cabeça um do outro, está faltando matar um ou outro. Mas na verdade, o sentimento é o mais importante. E as pessoas odeiam em nome do amor. Ah não, peraí, agora complicou. A gente já falou que a essência de Jesus é o amor. E que os homens estão se odiando hoje em dia por Jesus. Isso quer dizer que nós estamos se odiando por amor? Isso não é para dar um nó na cabeça de qualquer um? Sim. Como pode a gente se odiar por amor? Parece aquela coisa do homem que espanca a mulher e fala assim: ah, eu te bato porque eu te amo. Verdade. Essa loucura a gente ri mais, a gente acha mais absurda. Mas tem muito pai que bate em filho por amor. Bate para corrigir, porque errou e tem que corrigir. Aí eu pergunto assim: se o senhor fizer alguma coisa errada no seu emprego, seu chefe pode lhe dar um murro na cara? Como? Não, se a senhora, se for uma mulher, a senhora vai lá fazer uma faxina na casa da pessoa e cai uma cândida numa roupa de alguém e faz estraga, fica branquinho ali, a senhora pode levantar um bico, pimba, pode? Ué, mas errou, não errou? Sim. É para corrigir, não pode? Não pode fazer isso? Claro que não. Se não pode, o que não pode pra gente, não pode também pros outros, ué. Muita gente acha que pode bater nas crianças, mas acha que não pode bater nos adolescentes. Por quê? Os adolescentes hoje têm essa idade, essa mais ou menos, esse tamanho. Aí o cara acha que pode bater nas crianças, mas não pode nos adolescentes. Por que vocês acham isso? Tem medo. Tem medo. Ora, que amor é esse? Que amor é esse que a gente está vivendo hoje em dia? Que a gente vive há tanto tempo? A gente aprendeu alguma coisa do dar do amor? A gente pratica de alguma forma o tal do amor ou é só da boca para fora? Muito mais importante que qual religião eu uso, qual religião eu sou afeto, é a minha prática de solidariedade. E é para essa prática de solidariedade que nós viemos aqui para a Terra. É para isso que Deus mandou a gente aqui. Porque a historinha lá de Jesus, do casamento do rei e do filho do rei, ela continua. O rei ficou indignado quando soube que os seus servos, aquele que ele tinha mandado para chamar o povo para o casamento com o bem, quando soube que eles tinham sido mortos, ele ficou indignado. Aí ele pegou mais servos dele e falou assim: deixa aqueles de lado, vai pelas esquinas, vai pelas ruas e pega qualquer um. Porque o casamento do meu filho vai ficar sem convidado. Se os convidados em si não vêm, pega qualquer um. E eles foram. E trouxeram um monte de gente.
E aí o salão ficou cheio. E o rei, opa, que beleza. Só que aí, quando ele chamou qualquer um, ele começou a investigar, começou a dar uma olhada no pessoal. E tinha gente com roupa errada, com roupa que não era de festa. E aí ele... Isso tem um significado. Isso tem um significado. Vários, você pode entender isso de várias formas. Em primeiro lugar, qual era a nacionalidade de Jesus? Jesus era judeu. Jesus era judeu. Ele foi bem entendido pelos judeus? Não. Foram os próprios judeus que mataram ele. Hoje a gente pode entender de outra forma. Quando os judeus mataram Jesus, Paulo, foi o apóstolo dos gentios, foi chamando todo tipo de pessoa de todas as nacionalidades, porque os judeus mesmo não receberam Jesus. Hoje a gente pode ver de outra forma. Os cristãos que são tão orgulhosos de ser seguidores de Jesus, mas que gostam de ser seguidor que não segue, sabe assim? Vocês entendem esse negócio de seguidor que não segue? Sim. A gente prefere se apegar nos ritos humanos e nas instituições humanas do que a Jesus de verdade. As pessoas acham que são cristãs porque elas fazem a comunhão e fazem o confessionário, vão no confessionário e faz lá 200 Ave Maria, 200 Pai Nosso, não sei o quê, e come hóstia e ajoelha e levanta. Outras pessoas acham que são cristãs porque pagam o dízimo e louvam bem gritado. E nós vamos respeitar todo o entendimento das pessoas. Mas parou por aí? Só a hóstia e só o dízimo garante você ser cristão? Aí a pessoa é espírita, vem aqui, ouve palestra, toma passe. Ouvir palestra e tomar passe deixa a pessoa cristã? Também não. Mesma coisa. Nós temos que separar o que é de César e o que é de Deus, disse Jesus. No cristianismo tem um monte de coisa que são ritos humanos, que são preceitos dos homens. E tem muita coisa no cristianismo que é de Deus. Se você não souber separar as coisas, vai ficar complicado. Imagina um garimpeiro lá no norte, lá na Amazônia, nos rios lá da Amazônia, nos garimpos que tem lá. Se ele não souber separar o que é pedra preciosa de pedra comum, ele vai bem? Que garimpeiro é esse que não sabe separar o que é pedra preciosa e pedra comum? Ele vai voltar cheio de pedra no pescoço, cheio de pedra de construção. Essa pedra, granito de construção, ele vai colocar no pescoço, anel, e vai chutar diamante, jogar fora diamante. O que vocês acham disso? Esse garimpeiro que não sabe separar o que é pedra preciosa de pedra comum somos nós. Não importa qual religião você vá, em todas elas você vai precisar saber separar o que é dos homens e o que é de Deus. Então você fala que o dízimo não é de Deus, que a hóstia não é de Deus, que o passe não é de Deus? Nós já falamos isso, mas eu vou lembrar. O que é de Deus é o amor. Se você pagar o dízimo de coração, achando que com aquele desprendimento do seu salário, do seu dinheiro, você está ajudando realmente a Deus, aquilo é um ato de amor seu. Tem alguma coisa errada nisso? Claro que não. Se você receber a hóstia na sua boca e achar que com aquilo você está comungando, você está se unindo com o corpo de Cristo, qual é o erro que tem nisso? O que interessa então não é o ato que você faz, mas é o coração. Então, se você for até a sala de passe daqui a pouco e só estiver cumprindo um rito
que mandaram você fazer e não abrir o seu coração, vai adiantar nada. E você ainda, e adiantando nada, você ainda sai falando mal. E aquele passista é fraco. Fraco somos nós. Fracos somos nós. Onde encontrar então o Deus, o Jesus? Onde encontrar o bem? Do jeito que o povo fala, a gente vai encontrar Deus, tem que ir até a casa de Deus, não é? Para encontrar a senhora, eu vou até a sua casa. Para encontrar a senhora, eu vou até a sua casa. Para encontrar Deus, eu vou até a casa de Deus. Onde é a casa de Deus? Vocês têm ideia? Eles falam que a casa de Deus são os templos. Aqui pode falar que é a casa de Deus também. Mas uma igreja católica é a casa de Deus. Um templo evangélico é a casa de Deus. Tudo bem. Não deixa de ser. Mas só lá que tem Deus. Do todo o resto, Deus cortou? É assim? Claro que não. Onde está Deus para a gente encontrar com Ele? Aonde nós podemos perceber a presença de Deus? Nesse mesmo capítulo, Kardec seleciona para a gente pensar sobre a porta estreita e a porta larga. A porta estreita e a porta larga são duas alternativas que as pessoas tinham para entrar na cidade. Tinha uma porta bem estreitinha e uma porta larga. Na porta larga entrava um monte de gente, na porta estreita pouquinha gente. E isso é um símbolo. Mais uma vez Jesus ensina para a gente como um símbolo, porque tem um monte de coisa que todo mundo faz e as pessoas justificam por isso. Se eu não pegar, se eu não pegar uma coisa aqui que não é minha, outro vai pegar. Todo mundo faz. Tem até traficante que fala isso: se eu não vender droga, outro vende. Eu não obrigo ninguém a comprar droga. A gente acha que pode fazer coisa errada porque todo mundo faz, e com isso a gente fica como o pior da humanidade, se nivela por baixo. Porque se eu fizer tudo de errado que todo mundo faz, eu sou o pior dos seres. Ué, pelo amor de Deus. Se ao invés de colocar o erro como modelo, a gente colocar Jesus como modelo de verdade, isso vai ser uma grande transformação. Mas é uma porta estreita, é uma porta difícil, é uma porta que exige que a gente se modifique para entrar nela. E onde está Jesus? Onde está Deus? Onde estão as lições de amor? Será que está dentro dos templos? Onde é mais difícil você exemplificar o amor? Você ouvir uma missa, uma palestra, ouvir uma pregação de um pastor. Isso é difícil a gente ouvir? Não é difícil, gente. Vem aqui, faz cara de quem está prestando atenção e tudo bem. E lá fora, você exemplificar o amor é difícil? Você perdoar aqueles que erraram contigo é difícil? Você perdoar a si mesmo os erros que você cometeu com os outros é difícil? Você ser grato por todos os bens que Deus te dispõe todos os dias, a gente consegue fazer isso? Acordar de manhã cedo e falar assim: graças a Deus eu não morri, ainda estou vivo. O que vocês acham? Alguém faz isso? Graças a Deus eu consegui ter um prato de comida na hora do almoço. Porque a gente reclama dos maridos e das esposas. Vocês reclamam do marido e da esposa? Não? Reclamo. Mas só tem problema no casamento quem é casado. Quem está sozinho não tem problema no casamento. Olha que novidade. Olha que novidade.
Maurício está falando o óbvio. É lógico que quem está sozinho não tem problema no casamento, certo? Mas o casado reclama e ele esquece que tem muita gente sozinha. Tem goteira em casa? Tem goteira em casa, mas só tem goteira quem tem casa. Duvido que vocês encontrem um mendigo que mora na rua e que reclame das goteiras da casa dele. Duvido. Por que o mendigo não reclama das goteiras da casa dele? Porque não tem casa. Por que a pessoa que anda de ônibus, que anda a pé, que anda de bicicleta, não reclama do preço do combustível? Porque não tem carro. A gente reclama do que a gente tem, mas esquece de quem não tem. Ah, mas eu sou pobre, mas tem um mais pobre. Você é pobre? Tem um mais pobre. Tem. Se Jesus viesse hoje para cá, na terra, então eu falasse para vocês assim: eu conheço uma pessoa que não tem trabalho fixo, não tem uma casa para morar, anda a pé de um lado para o outro, porque nem veículo ele tem. Vocês diziam que essa pessoa é o quê? Um mendigo, um vagabundo, um inútil. Essa pessoa é Jesus, que segundo ele não tinha uma pedra aonde encostar a cabeça. Isso é palavra de Jesus. Então a gente não consegue fazer as práticas mais diárias e mais cotidianas do amor, a começar pela gratidão. Agradecer tudo que a gente tem, tudo que a gente recebe na vida, mesmo os inimigos, agradecer até as doenças. Olha o que eu estou falando. Quando você estuda, quem aqui está em algum grupo aqui de estudo do Evangelho, do estudo da casa? Quem está? Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente vai saber que até as doenças, elas vieram por causa dos nossos erros do passado. E não precisa ser de outras vidas, não. Às vezes é erro dessa vida mesmo. Meu pai teve AVC no final da vida dele, vários AVCs, e fumava desde os 13 anos de idade. Isso é problema de outras vidas? Não. Mas é erro do passado. É equívoco do passado que volta pra gente. Quem bebe por muito tempo, quem fuma por muito tempo, quem tem uma vida do crime, quem é do crime e sai com arma, pode matar ou morrer. A gente colhe o que a gente planta, não tem jeito. E nós também. Ah, só parece coisa ruim na minha vida. Tem mulher que reclama dos homens. Troca de marido e só vem entrega. Pois é. Por que será? Investigue. Procure dentro de você o que você tem procurado da vida. Nós precisamos perceber lições de amor em todo lado. Oportunidades de aprender a fraternidade em todo lado. Nas pessoas que agradam e nas pessoas que não agradam. Nas coisas alegres e nas coisas tristes. Tudo isso é Deus falando com você. Se você sair daqui hoje com essa dica e guardar para você essa dica, pode ser útil. Qual é a dica?
a cada situação, a cada dificuldade que você tem, ao invés de brigar com a vida, brigar com a doença, brigar com o marido, brigar com a esposa, brigar com o vizinho, brigar com os filhos, brigar com o tempo porque está fazendo sol, porque está fazendo chuva, porque está fazendo frio, porque está fazendo calor, a gente briga com tudo. Fala a verdade. Ao invés de brigar com a vida, faça uma pergunta: o que Deus está querendo me ensinar com isso? Por quê? Porque só tem um jeito de ter fé. A gente fala que a gente tem fé. Só tem um jeito de ter fé. O jeito é: não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Então, isso quer dizer que todas as nossas dificuldades é Deus querendo falar uma coisa para você. E mais, aquele que não aprende a lição, o que acontece na escola com quem não aprende a lição? Repete. Repete. Quem quer repetir as dores aqui, levanta a mão. Quem quer sofrer tudo de novo, levanta a mão, por favor. Quem quer passar por tudo de ruim que já passou, levanta a mão, por favor. A gente vai ligar para a ambulância, plantão psiquiátrico, já leva para o monitor. Pois eu estou dizendo para vocês que, assim como na escola, só tem um jeito de não repetir, que é aprender. Quem aprende não repete. Então nós precisamos aprender o que Deus está querendo dizer com as lições, com os problemas, com as dificuldades. Quem aprender com os problemas, com as lições e com as dificuldades, não repete. Essa é a lição da escola, essa é a lição da vida, essa é a lição de Deus. Os emissários de Jesus continuam sendo enviados. Ah, mas quem você fala? Aquela do quarentenário, como é que era aquela irmã Dolores, não está mais viva. Quem é o emissário de Deus agora? Deus não deixa uma pessoa sem um emissário dele. Sabia disso? Todas as religiões cristãs sabem que nós, ao nascer, temos o quê? Nos acompanhando sempre um anjo da guarda. O que é o anjo da guarda? O emissário de Deus. Para quem? Para quem será que o anjo da guarda é o emissário de Deus, hein? Para o Temer? Para o Bolsonaro? Para quem? Para quem o anjo da guarda é o emissário de Deus? Cada um de nós temos um anjo da guarda. E é emissário de Deus para nós. Quando você quiser ouvir Deus, quando você quiser fazer a pergunta fundamental, que é aprender o que Deus está querendo te ensinar, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Eu vou comparar a vida da gente a uma casa escura, muito escura, completamente escura. Quem anda numa casa completamente escura, tropeça ou não tropeça? Tropeçando vai dar umas caneladas, não vai? Machuca a ela mesma. Além disso, vai também tropeçar nas outras pessoas. Tropeçando nas outras pessoas, vai machucar os outros e ser machucado. É ou não é? Além disso, vai quebrar as coisas, não vai? Isso é exatamente o que está acontecendo nas nossas vidas. A gente está se machucando, machucando os outros e quebrando as coisas à nossa volta. Por quê? Porque a casa está escura. Mas a casa está escura e está um solzão lá fora. Como entender isso? Precisa que a gente afaste a cortina, abra a janela e deixe a luz entrar. Nós estamos errados quando a gente fala Deus te abençoe. Você sabia disso? O que falta para nós não é a bênção de Deus.
Nunca faltou para nenhum de nós a bênção de Deus. O sol brilha para todos. Deus não faz diferença entre as pessoas. As bênçãos de Deus vêm permanentemente sobre todas as pessoas. Serial killer, traficante, bandido, corrupto. Todos eles recebem as bênçãos de Deus. Qual é a diferença entre o mal e o bom? O bandido e o santo? Qual é? A diferença é que o bandido se fecha para a luz. Fecha a janela, fecha a cortina e a casa dele fica escura. O santo, a pessoa que é cristã de verdade, ela faz o quê? Abre a janela e a luz entra. Ah, mas é uma diferença grande. É, uma diferença grande. A casa do cristão verdadeiro fica iluminada, a casa do bandido fica escura. Claro, mas por quê? Por falta de sol? Não. É falta de bênção de Deus na nossa vida? Não. Nós precisamos nos abençoar. Abençoar nossas casas, abençoar nossas vidas. E a gente faz isso fazendo o evangelho no lar, trazendo Jesus para as nossas casas. Quem faz o evangelho no lar aqui? É pouco. Nós estamos recebendo aqui nota de 0 a 10, nota 3. 30% das pessoas fazem evangelho no lar. As outras pessoas gostam de cantar assim: entra na minha casa, entra na minha vida, não é? Mas Jesus não é arrombador de porta. Para Jesus entrar na sua vida, precisa que você abra a sua vida. Abrir a janela na nossa historinha aqui é você fazer o evangelho no lar. É você fazer uma oração antes de sair de casa. É você fazer uma oração sempre que tiver que tomar uma decisão importante. Vai ter uma conversa com o patrão, vai ter uma conversa importante com o filho, com o marido. A gente precisa viver em estado de oração para estar sintonizado, porque quando a luz chega, você não tropeça mais, você não quebra mais, você não machuca mais, nem a você, nem aos outros. Mas precisa que você abra a janela, que você abra o teu coração do amor. É isso que Deus está esperando de nós. Quem estará pronto para ir para a festa do casamento? Nós estamos sendo convidados, com todos os fatos, os bons e os ruins. Tudo isso é chamamento de Deus. Será que nós vamos para a festa? É a decisão de cada um. Obrigado.